Vinde, Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Ó Maria, concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos para mais um encontro de Jesus, o encontro com os nazarenos. Os olhos carnais de quem é cego. Nós, pela manhã, meditamos num cego que enxergava. Agora vamos ver um monte de gente que enxerga e, na verdade, é cega. E estes são os familiares de Jesus, os da sua terra, os próximos dele. Quando o Senhor passa pela vida das pessoas, deixa marcas. Ninguém que é encontrado por ele, ou com ele se encontra, pode sair do encontro e ir adiante na vida do mesmo modo. Padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, vocês sabem, nesse sermão, Antônio Vieira comenta a parábola do semeador. Aliás, aconselho aos senhores a que leiam o Padre Antônio Vieira. Vale a pena, pela inteligência, pelo modo engenhoso, nem sempre exegeticamente muito fiel, muito respeitoso das regras, mas era comum naquela época o modo criativo como ele interpreta as escrituras, também pelo modo bonito de falar do português. É importante. A gente está precisando de padres que saibam pregar. Eu fico, não sei porquê, os pastores, um analfabeto como Edir Macedo, um analfabeto como R.R. Soares, um analfabeto como esse Santiago, conseguem falar direito, em geral não cometem erro de português. Eu não sei o que é que acontece que no seminário, desde que o menino entra, a gente paga professor de português. O curso todinho, propedêutico, a filosofia, às vezes na teologia, e o cabra sai falando errado ainda. E sem saber fazer um discurso, uma homilia bonita. Porque é verdade que numa pregação o conteúdo é o mais importante. Mas a forma, o modo de pregar também ajuda. Os padres da igreja eram exímios pregadores. Agostinho foi seduzido pela pregação vigorosa de Ambrósio. Então, essa responsabilidade, ninguém é obrigado a ser um boca de ouro como João Crisóstomo, mas deve saber pregar. E nem invoquem o Curadás, viu? Porque o Curadás pregava direito. Tinha dificuldade nos estudos, mas nem era preguiçoso nem desleixado na pregação. Então, bom, mas isso para dizer, recomendar que leia o Antônio Vieira. Eu sei de cursos protestantes, desses protestantes que nos odeiam, que os pastores estudam os sermões de Padre Antônio Vieira. Infelizmente, não para aprender a doutrina, mas a arte de pregar. A arte de pregar. Então, eu peço a vocês isso. Vocês devem isso ao povo de Deus. Vocês devem. O povo de Deus tem fome da palavra de Deus. O povo de Deus tem fome de uma pregação que anuncie Jesus, que comente, como se diz, que parta o pão da palavra. Então, Padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele se pergunta, ele diz, mas a palavra de Deus, esta semente que o semeador joga, por que é que às vezes ela não cresce? Por que não dá fruto? Porque hoje em dia não dá fruto. É culpa dos pregadores? É culpa de quem escuta? Ou é culpa da semente que é ruim? Padre Antônio Vieira se pergunta. E lá para as tantas ele diz uma coisa que a mim me impressionou. Ele diz, às vezes a palavra de Deus não dá fruto, mas deixa sempre efeito.
mesmo quando não dá fruto. Ninguém topa com a palavra de Deus sem depois experimentar o efeito dela. Efeito de vida para quem a escuta e crê. Efeito de morte, de condenação para quem fez pouco caso dela. Vejam, não deu fruto, mas deixou o efeito. Triste. Tanto que Jesus diz, cuidado com o modo como ouvis. Pois bem, ninguém que encontre Jesus volta do mesmo jeito. Olha os magos, voltaram por outro caminho. Voltaram por outro caminho, depois que encontraram o menino com sua mãe. Então, o encontro com Jesus é sempre um divisor de águas, porque mostra o que a gente é. Porque no encontro com o Senhor eu vou ver se o amo ou não, se creio ou não, se estou disposto a sair de mim para segui-lo ou não. Esse encontro com Jesus pode deixar um efeito de salvação, de transformação, ou de total endurecimento, de insensibilidade e de condenação. Por isso mesmo aquela frase de Santo Agostinho que eu lhes recordava hoje pela manhã: eu temo o Cristo que passa. E há mesmo que temer. Não acolhê-lo, não lhe dar atenção, não reconhecê-lo, ou pior ainda, fazer de conta que nem se encontrou com ele. É para nós uma morte. É ficar seco. Bom, vejamos o encontro de Jesus com os nazarenos. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo. Aquilo que eu dizia pela manhã. Veja, depois de ungido, assim que ele é ungido, o Espírito o impele para o deserto, quase como se o pegasse pelos cabelos, o levasse para o deserto, para ser tentado. E depois o Espírito o leva para Nazaré, para Galileia, onde ele vai começar o ministério público dele. Então, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazara, onde fora criado, uma variante do nome Nazaré. E segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Vejam, Jesus era um judeu observante, não fazia pouco caso da lei de Moisés. Era seu costume, aos sábados, como bom judeu, ir à sinagoga. E levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Vejam, ele está vindo do Jordão. Isso aconteceu com ele no Jordão. O Espírito ungiu, o Senhor, o Pai o ungiu, e agora o Espírito o impele para a missão pública dele. E a missão, olhe qual é: evangelizar. Qual é o evangelho? Vocês já sabem. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus aproximou-se. Convertei-vos. Quais são os sinais de que Deus está próximo? Os pobres. Que pobres? Qualquer pessoa que esteja numa situação extrema na vida. Qualquer pessoa que esteja desconsolada, machucada, desorientada, sozinha, ferida, que não creia mais nem em si própria. Jesus vem lhes dizer: Deus te ama, meu Pai está contigo, deixa que Ele reine na tua vida. Vejam, direitinho, repare como o Evangelho é claro. É só a gente pegar o fio da meada, que vai-se embora. Então, para proclamar a remissão aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para proclamar um ano de graça do Senhor. Quer dizer, para proclamar um tempo novo. Um tempo de jubileu.
um tempo de bênção, o tempo que os profetas tinham anunciado quando o Messias viesse, o tempo do Espírito. Por que é que o Messias é importante? Porque quando ele viesse, Messias, Mexia, ungido, cheio do Espírito, quando ele viesse, aconteceria o que os profetas tinham prometido. O Espírito transformaria os ossos secos num povo novo. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão, conforme o profeta Joel. Então iria se cumprir o que o Senhor prometeu. Por isso o Messias é importante, porque ele daria o Espírito de Deus, a potência de Deus, a vida nova de Deus. Então Jesus está lendo o texto de Isaías que resume isso. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Lucas aqui faz a coisa bem. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Era o povo de Nazaré. Nazaré devia ter uns 200 habitantes. Era uma cidade pequena, de gente linguaruda. Veja, já devia ter escutado que Jesus andou fazendo milagre. Vamos ver o que é que esse vem fazer aqui. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Pronto, Jesus joga a bomba assim. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é o filho de José? Veja. Ele, porém, disse: certamente ireis citar-me o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. É só para vocês saberem, alguns exegetas, e isso não me interessa nem um pouquinho, mas suspeitam, acham, que aqui Lucas misturou 2 visitas de Jesus a Nazaré. Uma, primeira, na qual ele teria sido bem recebido, e uma segunda, no qual o caldo entornou. E Lucas misturou as duas, e por isso, veja, todos se admiram, todos o louvam, mas depois, de repente, muda de atitude. Isso, para o que eu quero meditar, é indiferente. Vamos pegar o texto como ele está, sem inventar muita hipótese que no fim a gente não tem certeza. Vejam, Jesus vem do batismo e das tentações. Vem cheio do Espírito Santo e é glorificado por todos. Lembrem que ele vem de Cafarnaum. Em Cafarnaum ele expulsou o demônio de um jovem na sinagoga, curou a sogra de Pedro, e no fim da tarde a multidão trouxe tudo quanto era doente para ele curar. E ele curou a todos. Então vem o sucesso, a notícia deve ter corrido ligeirinho, que ele estava, como se diz, pintando e bordando pela Galileia. Agora fará sua primeira visita a Nazaré, desde quando iniciou o seu ministério público. Note-se que São Lucas dá 2 informações importantes. Ele ensinava e era glorificado por todos na Galileia, já era conhecido, e ele foi visitar Nazaré, onde fora criado.
Ou seja, as pessoas das outras aldeias, das cidades da Galileia, ainda não o conheciam. Os de Nazaré tinham visto Jesus crescer ali. Conheciam-no. Viram Jesus correndo na rua quando era criança. Viram Jesus brincando. Viram Jesus ali crescendo. É o filho do carpinteiro, todo mundo sabia. Será que agora, ao encontrá-lo, vão conseguir ver nele o Messias, o enviado de Deus? Vamos acompanhar. Após ler o rolo de Isaías, que falava do Messias, Jesus faz uma declaração, igual de Bento XVI, inesperada, clamorosa, revolucionária. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Ora, esta passagem somente se cumpriria com a vinda do Messias. Jesus, portanto, em Nazaré, na sua cidade, repare só, está apresentando-se a si mesmo como o esperado de Israel, o Messias de Deus. Qual é a reação dos nazarenos? Logo de início, tomados de surpresa, eles querem acreditar. São tocados pela convicção de que Jesus, são tocados pela convicção de Jesus, pela graça das suas palavras. São Lucas diz, eles estavam admirados com a palavra que saía da sua boca. De onde vem essa sabedoria? Veja, estavam encantados. Mas imaginem, será mesmo? Será que Deus finalmente visitará o seu povo? Será mesmo que Deus se fez presente na nossa vida? No primeiro momento, os nazarenos querem acreditar. É um sonho. O Messias chegou. Os nazarenos, por um momento, experimentam a alegria de crer, de levar a sério os sinais de Deus, o gozo imenso de considerar de verdade que Deus age na nossa vida, toca o chão miúdo da nossa existência. Quando cremos de verdade, nosso coração como que volta à infância. Deus se faz presente e a vida ganha um sentido novo, uma leveza, um colorido suave, fruto da certeza da presença daquele que toma nossa vida em suas mãos benditas. Vocês vejam que eu insisto com vocês o tempo todinho no desafio de crer de verdade. Se vocês olharem nesse retiro, e já o ano passado quando eu estive aqui, a minha briga é essa. É se a gente crê ou não crê de verdade. Se a gente crê de verdade que Deus caminha com a gente, que Deus me conhece, que Deus se faz presente na minha vida, ou não. Porque se eu creio de verdade, tudo na vida ganha um sentido novo. As situações mais escuras, mais complicadas da vida, eu as vejo na luz de Deus. Tudo se simplifica em certo sentido. Porque mesmo quando eu não compreendo, eu digo, Senhor, eu não entendo agora, mas Tu sabes tudo. E eu me abandono nas Tuas mãos. E não peço para ver agora o que tenho que ver mais adiante. Basta para mim um passo de cada vez, como o cardeal Newman dizia. Senhor, eu não peço para entender agora o que depois Tu me mostrarás. Basta que eu sei que há um trono no céu, que há alguém sentado nesse trono, que tudo está nas Tuas mãos, que Tu me amas e Tu tens a minha vida amorosamente nas Tuas mãos. Mas compreenda, o que muda tudo. Muda tudo. A gente encontra forças. A gente encontra coragem. A questão é se eu creio ou não creio. Hoje eu li um artigo muito bonito do padre Julian Carron, que é praticamente o líder espiritual daquele movimento Comunhão e Libertação. Ele dizendo, no dia 11 de fevereiro, quando o Papa renunciou, ele diz,
todo mundo, por um minuto, um instante, se calou. Crente ou não crente, cristão ou não cristão, católico ou não católico. Por um momento, o mundo ficou perplexo. E então ele diz, mas que acontecimento é esse que é capaz de calar por um minuto, um instante o mundo? Ele diz, vale a pena perguntar, quem é esse Ratzinger? Que relacionamento esse Ratzinger tem com Cristo? Que segredo esses dois têm para esse homem tomar uma decisão dessa? E aí o padre Carron diz, e mais ainda, a minha pergunta é outra. Quem é esse Cristo que fascinou de tal modo esse homem, a ponto desse homem, porque jogou a vida nele, ter tanto realismo, ser tão livre interiormente, tão senhor de si, tão senhor da situação? Ele diz, quem és tu, ó Cristo, que fazes isso na vida de quem é teu amigo, tão amigo a ponto de ser teu contemporâneo? Mas aqui é exatamente isso. Quando eu creio de verdade, Cristo não está no passado. Uma coisa que eu acho bonita em algumas imagens de santo, por exemplo, São Francisco, tem uma imagem de São Francisco, vocês conhecem, que aparece São Francisco abraçando Cristo na cruz e pisando um globo. Não é isso? Cristo crucificado, Francisco abraçando na cruz e pisando o globo. Pronto, então vejam, ali tem duas coisas que me impressionam. Veja que loucura, Francisco é do século XIII, Cristo é do século I. Os dois são contemporâneos. Francisco abraça Cristo. Para Francisco, Cristo não está no passado, está no hoje da vida dele. E porque abraça Cristo e Cristo crucificado, Francisco se torna maior que o mundo. Tem um mundo debaixo dos pés. São Bento, no momento de morrer, um pouco antes, viu o mundo pequeno, como uma pequena circunferência. Não é o mundo que era pequeno, é que Bento tornou-se grande demais, maior que o mundo. E por quê? Porque aderiu a Cristo. Então, essa contemporaneidade com Cristo. Por que é que os acontecimentos engolem a gente? Por que é que as ondas do mar da vida nos afogam? Por que é que a gente morre afogado num copo d'água? Por esta falta da perspectiva de Cristo na nossa vida. Mas exatamente a fé nos leva a isso. Cristo caminha nesses corredores. Cristo participa da sua vida. Ele contemporâneo. Não está longe. Qual é o nome dele? Emanuel. Santo Elredo de Rieval, abade cisterciense do século XII, pregando na noite de Natal, ele dizia, vede o nome do menino, vede o nome, Emanuel, Deus conosco. Antes parecia Deus acima de nós, parecia às vezes até Deus contra nós, mas agora, olhai a manjedoura, Emanuel, Deus conosco, nunca mais Deus sem nós, nunca mais nós sem Deus, Deus próximo de nós. Então a fé nos dá esta graça de experimentar a contemporaneidade de Cristo. Isso nos dá uma liberdade. Por exemplo, tenho certeza com convicção, porque acompanho os escritos, o pensamento do Santo Padre desde 1981. Tenho certeza que Bento XVI, para tomar essa decisão, nenhuma vez, perguntou o que é que vão dizer.
Mas tenho certeza, uma única vez, ele não se colocou essa pergunta. O que é que a imprensa vai dizer? O que é que vão achar? Porque ele é livre. É livre. O homem que se torna amigo de Cristo, o homem que adere a Cristo, é livre. Porque só tem a Cristo diante dos olhos. A conversa é com Cristo. Nos acontecimentos da vida da gente, como a gente não é livre o bastante, como a gente, esse diálogo com Cristo na fé, em nós às vezes é tão falho, eu vejo os acontecimentos, eu vejo as pessoas, eu vejo as situações e não consigo discernir Cristo nelas. Quando de verdade eu tenho fé, quando de verdade eu sou contemporâneo, íntimo de Cristo, venha o que vier, eu olho Jesus e digo: Senhor, o que tu queres de mim? Com isto, com esta situação, o que tu queres, Senhor? Veja, o diálogo é com Cristo. Eu digo muito para os padres, quando converso com eles, eu digo: olha, tire o bispo do meio da sua vida. Tire o bispo. Como assim? O bispo lhe dá uma ordem. O bispo transfere você. Ao invés de você ficar remoendo aí, tira o bispo da frente. Vá direto a quem interessa, a Jesus. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, é isto que tu me pedes? Me dói, viu? Me custa. Eis-me aqui. Isso é crer. Isso é ser contemporâneo a Cristo. E é nisso que a gente tropeça tanto. Aí a gente murmura, xinga, desobedece, reclama, pragueja e perde a chance de dizer um sim ao Senhor. Qual é o nome disso? Falta de fé. Cegueira. Cegueira espiritual. Por isso eu coloquei aqui: pense bem, quem crê de verdade consegue cada vez mais ver Deus em todas as coisas. Sei discernir a presença do Senhor nos acontecimentos miúdos da minha vida. E aqui vejam a frase da Didaquê, primeiro catecismo da igreja, mais antigo do que o Apocalipse, mais antigo do que a segunda carta de Pedro. Veja: aceita como um bem tudo o que te acontece, sabendo que nada acontece sem a permissão de Deus. É de matar, né? Só na fé. Só na fé. Santa Teresa não diz? Como é que ela diz? Naquele poema dela, Formosura que cedeis, ela diz, como é? Que ela: não desateis o que atais, pois atando força dais a ter por bem todos os males. Ou seja, se eu tiver atado em Cristo, e esse laço, ó laço que assim juntais, duas coisas desiguais, não desateis o que atais, pois atando força dais a ter por bem todos os males. Esse laço é o Espírito de Cristo, é o laço, é o vínculo, amores. Pois bem, se a gente estiver atado a Cristo, venha o que vier, a gente vai ter força, clarividência, sabedoria para tirar o bem do mal que vier. Façam o que fizer com a gente. A pergunta da gente não vai ser: por que fizeram isto comigo? Mas vai ser outra, mais inteligente, mais cristã. Vai olhar Jesus, às vezes chorando, viu? E vai dizer: Senhor, o que é que eu faço com isso que fizeram comigo? Repare que a pergunta é diferente. Não é por que fizeram, mas o que é que eu faço com isso que fizeram? O que é que eu faço na perspectiva do reino de Deus? O que é que eu faço como um sim a ti, como um canto de amor a ti, como um sacrifício e um laudes a ti? Está aí.
Bom, vamos voltar para os nazarenos. No primeiro momentinho eles acreditaram, estava assim, né? Mas foi rapidinho, né? A este primeiro impulso segue-se um outro, totalmente diverso. Os nazarenos como que acordam do sonho do Messias que chegou e cai na real, esquecendo a capacidade de sonhar o sonho da fé. Esse sonho que eu acabei de descrever para vocês. Viver assim é um sonho. Se a gente vivesse assim, vejam. Mas os nazarenos não querem sonhar. Caem na realidade da rotina sem cor. Recordam que Jesus é como eles, nazareno, filho do carpinteiro, e por isso não pode ser o Messias. Julgam-se realistas, práticos, e por isso já não conseguem admitir que o Messias esteja entre eles, seja um como eles, tão próximo deles. Não é esse o filho de José? Esse aí eu conheço, esse foi meu colega, esse eu conheço direitinho. Santo de casa, não faz milagre, a gente não deixa, nem que o bichinho pudesse fazer, a gente não deixa de fazer nada. Veja, reparem só, tá certo? O realismo dos nazarenos, e realismo entre aspas, impede-os de ver a presença de Deus. Na verdade, não se trata de realismo, mas de fechamento, de falta de capacidade de estar aberto para as surpresas de Deus. Eles se tornam cegos e duros de coração. Triste senso prático. Triste realismo estes que nos impedem de sonhar, de ver e reconhecer a presença do Senhor e de abrir o coração para Ele. Assim, fechados, de má vontade, os nazarenos põem-se a bisbilhotar numa espera curiosa e superficial de um sinal. Bom, vamos ver se ele vai fazer algum milagre? Veja. Não diz que curou a sogra de Pedro, que expulsou o demônio em Cafarnaum? Lá o pessoal não conhece, lá ele pode enganar. Aqui vamos ver se ele vai fazer. Veja. Mais uma vez, se vocês olharem o Evangelho de Marcos, Marcos diz que Jesus admirou-se, ficou espantado com a incredulidade deles. Os nazarenos conseguiram pegar Jesus de surpresa. Jesus sabia que eles eram ruins, mas naquele grau foi uma surpresa. Jesus ficou admirado. E Marcos usa um verbo que Mateus depois ajeita. Mateus, como escreveu depois, e já tinha pegado Marcos e olhando, aí saiu ajeitando. Marcos diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde. A ruindade era tanta, o fechamento era tanto, que nenhum milagre ali tinha sentido nenhum. Mateus ajeita e diz, não quis fazer nenhum milagre. Mateus é mais piedoso, é mais devoto. Marcos é mais duro logo. Pode olhar as duas narrativas. Então, escutem só. Vejam, os nazarenos agora querem tentar a Jesus. Faça um milagre para a gente ver. Mas, meus irmãos mais novos, Jesus nunca dá sinais a quem não crê. Nunca. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nunca dá satisfação a quem o desafia a mostrar seu poder. Você repare, quando é por... Veja que nesses encontros eu procuro sempre mostrar a vocês, a partir do Evangelho, a atitude interior de quem Jesus encontra. Jesus fez milagre para um centurião, romano, opressor, duro. Jesus fez milagre para o chefe da sinagoga, que devia ser fariseu, Jairo. Jesus, veja, é ele encontrar uma pessoa desarmada, é ele encontrar uma pessoa que precise realmente, que seja aberta, ele acolhe. Agora, não seja presunçoso, não se mascare, não seja autossuficiente, porque o Senhor não vai dar a mínima bola.
E pelo motivo que eu já disse, se você é assim duro, o reino não pode entrar em você. Meus irmãos, não somos nós quem entramos no reino. É o reino que entra na gente. O reino entra em mim se eu criar espaço para o Deus e Pai de Jesus no meu coração. Se o reino entrar em mim, se Deus reinar em mim, eu estou no reinado de Deus. Mas se eu me expulso, se eu não permito que Deus entre, aqui está a questão. O único sinal que Jesus dá a quem pede sinal assim, lembra que os fariseus pediram? Que sinal tu mostras? Que sinal, que obra tu realizas? Dá-nos um sinal. O que é que Jesus responde? O sinal de Jesus é um sinal ao contrário. O sinal de Jesus é um contra-sinal. Uma geração má e adúltera busca um sinal. Como hoje. Hoje o mundo busca sinais. E o Senhor não dá. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Repare o sinal que Jesus dá. Como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O sinal que eu te dou é esse. Tua descrença vai me matar. E eu morrerei por ti. O sinal que eu te dou é a minha fraqueza. É o meu amor por ti, até dar a vida na cruz. Até ser sepultado como um cadáver. Este é o único sinal que não é ambíguo. Sinal claro do amor de Deus, do compromisso de Deus conosco. Deus amou tanto o mundo até entregar seu Filho. Milagres, graças alcançadas, sucesso obtido, nada disto é sinal definitivo do amor e da presença de Cristo. Jesus preveniu e a Escritura diz que o anticristo faz milagres. E tão que os falsos profetas fazem milagres e tão grandes que podem seduzir até os eleitos de Deus. Está lá no discurso escatológico de Jesus. Está lá nas cartas apostólicas. Está lá no Apocalipse. Todos os milagres são ambíguos. Todos. Todos eles. O único sinal que o Senhor deseja que compreendamos é o seu amor, capaz de entregar-se até a sepultura, até estar no ventre da terra, todo aniquilado, todo entregue, todo derrotado por nós. Este é o único sinal isento de qualquer ambiguidade. E este é o único sinal que o mundo não quer ver. Porque é um contra-sinal. Porque não é a lógica do mundo. E não é a minha, sou sincero a vocês, e desconfio que também não é a de vocês. Que se a gente pudesse escapar da cruz, a gente escaparia. Se a gente pudesse sugerir a nosso Senhor um caminho diferente para salvar o mundo, quem aqui não daria um bom conselho a Ele, como Pedro deu? Então vejam, no entanto, o sinal que o Senhor nos dá é a sua cruz. É um amor que se entrega. É um amor que me mostra até onde eu sou importante para Ele. Até onde Ele perde a vida por mim. Jesus recusa-se a ser um tapa-buracos, a ser um astro pop, a ser aquele que entra nos nossos esquemas e cumpre um papel que lhe damos na nossa vida. Senhores, Jesus nunca se deixa manipular. Nunca aceita o suborno de ser agradável e corresponder às expectativas para ser aceito. Não é o Senhor que tem que se converter a nós. Somos nós os que devemos nos converter a Ele. É isto ou perdê-lo. Por isso mesmo, diante dessa atitude dos nazarenos, então os nazarenos agora querem um sinal.
Jesus desmascara. Os nazarenos estão já pensando e Jesus desmascara. Médico, cura-te a ti mesmo. Tu não fizeste milagre em Cafarnaum? Faze aqui na tua terra para a gente ver. Veja. Os nazarenos querem uma demonstração, um show. Como Herodes. Lembram? Que Herodes quer que Jesus faça algum sinal na frente dele, como um mico de circo. Pois bem, sua reação à atitude dos nazarenos é dura. Dura como aqueles corações de pedra. Jesus desmascara a má vontade dos seus compatriotas. E aí Jesus, quando quer maltratar, ele maltrata. Jesus coloca os nazarenos lá embaixo. Né? Jesus diz, olhem, vocês se lembram do tempo do profeta Eliseu? Lembram? Pois bem, no tempo do profeta Eliseu, século IX, quantas viúvas, no tempo do profeta Elias, século IX, quantas viúvas existiam em Israel? Mas vejam, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva pagã, em Sarepta. Está vendo? Uma viúva pagã mereceu mais do que as viúvas de Israel todinhas. E no tempo do profeta Eliseu, quantos leprosos havia em Israel? Um monte. Mas Eliseu só curou um pagão, Naamã, que veio de Damasco. O que é que Jesus está dizendo? Para vocês eu não faço sinal nenhum. Vocês não merecem. Eu prefiro fazer para os pagãos. Eu prefiro fazer para os de fora. Vocês não merecem. Aí Jesus os coloca abaixo dos pagãos. Então eles, veja, Jesus com isso, né, eles ficam furiosos porque no fundo Jesus passa na cara deles a dureza do coração deles. Que eles são incrédulos, que eles são piores que os pagãos, que os pagãos são melhores, mais abertos, mais receptivos ao reino de Deus do que eles. Então eles assumem uma atitude surpreendente. Ao invés de parar e dizer, mas é mesmo, a gente... Não. Aí azedam mesmo com Jesus. Vejam. Ao invés de se abrirem para essa alfinetada de Jesus e se corrigirem, fecham-se definitivamente e expulsam-no da sinagoga e da cidade, com o gravíssimo intuito de matá-lo. Jesus, no entanto, seguiu o seu caminho. E eles perderam Jesus. Perderam Jesus. Jesus nunca fará um milagre em Nazaré. Nunca. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram. E aqui eu gostaria de colocar algumas coisas para a gente pensar a partir disso, desse texto. Bem práticas. Sei reconhecer as visitas do Senhor nas pessoas ao meu redor, com a consciência de que dos meus irmãos, companheiros de dia a dia, o Senhor me visita, aproxima-se de mim, dirige-me apelos. Eu reconheço que meu irmão pode ser uma presença de Cristo para mim, uma voz de Cristo para mim, um apelo de Cristo para mim. Meu olhar em relação aos meus irmãos é um olhar iluminado pela fé, aberto às surpresas da graça de Deus, ou ao invés é um olhar superficial, rotineiro, de quem nada mais espera da pessoa que já me é conhecida. Bom, aquele ali eu já conheço, dali desse mato não sai coelho, dali não sai nada que preste, quero nem saber. Matei o meu irmão. Isso é matar o irmão. É matar. Por isso que Jesus diz, aquele que disser ao seu irmão louco é réu de morte. Aquele que chamar o seu irmão cretino ou patife vai responder em juízo. O que é que Jesus quer dizer com isso?
Aqui a questão não é palavra. Quer dizer, aquele que rotular o seu irmão de tal jeito que ele está perdido para... Pronto, aquele ali não serve para nada. Para mim está acabado. Pronto. Jesus diz, tu és réu. Tu serás julgado por Deus. Tu mataste o teu irmão. Ou seja, tu tiraste do teu irmão a capacidade. Tu ignoraste no teu irmão a possibilidade de se converter. Por pior que um irmão seja, por pior que uma pessoa seja, você não pode dizer, aquele ali não tem mais jeito, não tem mais solução. Porque Deus espera sempre por nós. Deus, a graça de Deus a graça de Deus sempre nos apelará. Eu posso até não me abrir, mas Deus não desiste da gente nunca. Então chamar o irmão patife, pronto, aquele ali, todo mundo zomba dele. O bichinho não pode nem abrir a boca para dar uma opinião, todo mundo já está rindo. Porque ele é cretino. Eu matei meu irmão. Eu já coloquei um rótulo nele. Veja, é o preconceito que destrói a dignidade do irmão. É isso que Jesus não aceita. Esse Jesus tão delicado com as pessoas. Compreendem? E a gente faz isso. A gente faz. E a gente termina expulsando Nosso Senhor da nossa vida. Vocês reparem como a gente tem o tempo todinho que se examinar. Com serenidade. Não precisa ficar se culpando-se. Com serenidade. Mas dizer, Senhor, revela meus caminhos. Mostra, Senhor. Mostra o que eu tenho no meu coração. Corrige-me, Senhor, e eu serei corrigido. Senhor, sê a luz do meu coração. Não deixe, Senhor, que as minhas escuridões falem mais alto. Porque a gente tem no coração como aquelas manchas de petróleo quando cai no mar, que vão se alastrando pelo nosso coração. E deixa o nosso coração tenebroso, nosso entendimento tenebroso. E a gente começa a ver, a sentir, a julgar segundo o mundo e não segundo Deus. Então, quando eu rotulo o meu irmão, compreendam, eu prendo o meu irmão no passado ou prendo o meu irmão num preconceito e tiro do meu irmão a chance de mostrar que ele é diferente, que ele pode mudar. Que ele pode mudar. Deus não desiste nunca da gente. Nunca. Outra coisa. Ante as correções que o Senhor me faz, através dos acontecimentos, dos irmãos, qual é a minha atitude? Quando eu sou corrigido. Veja, Jesus cutuca os nazarenos para corrigi-los. Eles aí azedam de vez e expulsam da sinagoga. Quando eu sou corrigido, quando me mostram, não é? Às vezes me mostram de modo delicado, às vezes pode me mostrar com uma grosseria, às vezes uma situação crítica me mostra uma coisa em mim que eu não via. Bom, mas quando Deus, através dos acontecimentos, me corrige, eu acolho, compreendo a correção, mudando de atitude, ou ao invés fechando-me e expulsando o Senhor da minha consciência, eu o mato no meu coração? Eu posso matar o Senhor no meu coração. Eu posso. Olha, vocês vejam, eu sou bispo. Vocês imaginem o desafio para um bispo de manter uma visão de fé sobre a igreja, sua diocese, seus padres, o povo de Deus. É um treino. Se o bispo não reza, ele vai esquecendo o que ele é. Ele vai esquecendo quem é o irmão. A dignidade dos seus padres, a dignidade dos leigos. Vai esquecendo. E vai começando a pensar, a sentir conforme o mundo. Bom, eu mando, aí como é que a gente diz? Obedece, como é?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto. Isso é critério evangélico? Vejam. Estou dando exemplo meu. Vocês tirem na vida de vocês. Então, é um exercício contínuo de se colocar diante do Senhor, de se deixar corrigir pelo Senhor, de se deixar iluminar pelo Senhor. A gente pedir, mas pedir mesmo. Tem um versículo do Salmo que eu já gosto. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos justos mandamentos. Veja, por mim mesmo eu não tenho. Senhor, dai-me bom senso. Dai-me desconfiômetro. Dai-me retidão no meu agir. Dai-me a sabedoria de saber como agir, quando agir, em que medida agir. Nós todinhos diante do Senhor somos discípulos. Nós todinhos diante do Senhor somos frágeis, somos mendigos, temos de aprender. Por último, pense bem, pode haver tantos irmãos que não são religiosos. Desculpe, irmãos, não. Pode haver tantos que não são religiosos e, no entanto, sejam mais abertos e disponíveis para reconhecer e acolher os sinais do Senhor que aqueles da família do Senhor. Nós, os que participam de nossos grupos, de nossas comunidades, de nossa diocese, de nosso clero. Os nazarenos eram de casa. Os nazarenos eram praticamente, quer dizer, os parentes de Jesus. Se criaram com Jesus e não souberam reconhecê-lo. Nós somos a família de Jesus. Sabemos reconhecê-lo. Sabemos discernir a presença dele nas pessoas, nos acontecimentos. Então fiquemos, meus irmãos, com esses pensamentos. O nosso auxílio está no nome do Senhor.